noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos abrir as Escrituras. Quero lhe convidar a abrir o texto sagrado em Filipenses capítulo 4, por favor. Filipenses capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Filipenses 4, 1 a 7. Essa é mais uma exposição sobre um tema geral chamado de pastorais, as pastorais, que eu tenho procurado estudar com a igreja, pensar com a igreja, por conta de orientações para a vida comum da igreja, que seja útil à vida da igreja e que essas pastorais então possam nutrir em nós alimento sólido para as nossas vidas e todas as nossas necessidades, porque o nosso Deus é um Deus bom, que nos assiste como um pai cuida dos filhos. Então eu lerei o texto, Filipenses capítulo 4, dos versículos 1 a 7. E a maneira de expor o texto nessa noite deve ser assim. Eu vou gastar alguns minutos para explicar esse texto, esses 7 versículos, para que juntos entendamos a ênfase do texto, o assunto desse texto, o que é que Paulo estava falando aos filipenses, a importância dessa palavra neste momento aos filipenses. Vamos extrair o sentido desse texto. Não vamos pegar esse texto e fazer qualquer análise fora de contexto. Vamos ver o contexto dessa passagem, o porquê é que Paulo disse estas coisas à igreja de Filipos. Depois de entendermos isso, nós vamos procurar algumas aplicações, pelo menos 3 aplicações para a nossa vida. Então, essa é a metodologia. Se você acompanhar aí na sua mente, você vai perceber. Gastaremos alguns minutos só estudando esse texto. E logo depois depois de entender o que esse texto significa, vamos buscar aqueles significados para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então está escrito assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram muito no Evangelho, ou se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estes 7 versículos, poderíamos ir até o versículo 9, porque o versículo 8 e o versículo 9 falam como que uma conclusão disso tudo, mas nós ficaremos aqui até o versículo 7. E eu vou primeiro falar de 3 coisas que me parecem ser as instruções de Paulo à igreja de Filipos. A primeira instrução para uma igreja que esse apóstolo muito amava era que ela permanecesse firme no Senhor. Está no versículo 1. Essa é a primeira instrução. Permanecesse firme no Senhor. Vamos entender o que é uma igreja, o que Paulo queria que a igreja de Filipos fosse. O que seria permanecer firme no Senhor lá em Filipos? A outra ideia são os versículos 2 e 3. Paulo gostaria que essa igreja permanecesse unida no Senhor. Note que eu já digo 2 vezes a palavra Senhor. Primeiro, permanecer firme no Senhor, e depois, permanecer unida no Senhor. Olha, é no Senhor de novo. E vai usar o exemplo de Evódia e de Sintique. Vamos tentar entender por que é que Paulo se preocupa com essas 2 mulheres lá na igreja de Filipos e a importância que tem a unidade delas para a igreja. E depois vamos entender dos versículos 4 até o versículo 7 uma outra expressão que aqui está
dividida em três: a alegria, no versículo 4, a moderação, no versículo 5, e a satisfação, o contentamento, no versículo 6 e no versículo 7. Então eu uso esses três conceitos, da alegria, da moderação e da satisfação, para dizer que Paulo gostaria que a igreja de Filipos fosse uma igreja agradável. Então são três ideias. Vou tentar trabalhar e explicar esse texto a partir dessas três matrizes. A primeira, a firmeza no Senhor. A segunda, a unidade no Senhor. E a terceira, a agradabilidade ao Senhor. Vamos começar a pensar? Fica no texto. Dá uma olhada aí no versículo 1. Portanto, meus amados e muito saudosos, irmãos no caso, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Então a orientação é permanecer firmes no Senhor. Mas por quê? Qual era o problema em Filipos? Por que é que Paulo estava preocupado para que a igreja permanecesse firme no Senhor? Eu poderia lhes explicar aqui detalhes profundos das duas palavras, permanecer firme, mas é tão claro na língua portuguesa que não precisa falar mais nada. A ordem é: permaneça firme. Nós temos a noção do que é permanecer firme. Só que Paulo diz, deste modo, permanecei firmes no Senhor. A história de Paulo com os filipenses começa com Deus. Paulo não está assim com aquele interesse de ir até essa cidade, Filipos, para evangelizar, porque Paulo tem outras prioridades. Então é um homem pregando o evangelho, isso está relatado no livro de Atos. Você não precisa abrir, mas só para lhe contextualizar. Atos 16 mostra. De repente, em uma noite, vem a visão. E então alguém diz, desce a Macedônia e nos ajuda. E Paulo não está com o plano de ir para a Macedônia, está com outros planos. No entanto, é fiel à direção de Deus, vai à Macedônia, e a primeira coisa que acontece é encontrar Lídia, às margens de um rio, orando, e então a Bíblia diz que Deus abre o coração daquela mulher, a primeira convertida de Filipos, essa igreja aqui. Bom, quando Lídia se converte, aí o texto não fala se outras pessoas convertem-se junto com Lídia, mas é possível, mas o texto não fala. Vamos imaginar que fosse só Lídia. Paulo está feliz e radiante, uma pessoa conheceu a Cristo, pode-se começar uma igreja cristã neste lugar. E então Paulo caminha por aquela cidade e uma jovem adivinhadora começa a zombar de Paulo e começa a brincar com a sua fé. Paulo então se posiciona contra ela e logo a partir daí as autoridades da cidade de Filipo e as pessoas que ganhavam de alguma maneira com a idolatria nessa cidade, percebendo que a pregação de Paulo atacava a prática comum daquela cidade, o persegue e o prende. E ele lá e então preso, ele, junto com seus amigos, canta e louva na noite. Então tem aquela passagem do que aconteceu, a prisão através de um terremoto, de uma ação extra-entendimento, faz com que Paulo fique livre. Se quisesse poderia fugir, mas nem fugir, era sair simplesmente. E o carcereiro que guardava a estes homens lamentou por sua vida e quis se matar. Paulo não o deixa se matar e diz que não fugiria e tal, que ele ficasse tranquilo. E o carcereiro fica muito impressionado e pergunta: o que eu faço para ser salvo? O segundo convertido em Filipos. Então nós temos pelo menos Lídia e logo a seguir o carcereiro. E não temos ideia do que mais aconteceu quando na manhã seguinte, então Paulo justifica que ele é cidadão romano e que não é justo o que estão fazendo com eles, e até então os líderes de Filipe liberam Paulo e os seus amigos da prisão. Eles vão para a casa de Lídia, se despedem de Lídia e dos seus amigos e partem para Tessalônica, é a próxima cidade. Então o deste modo de Paulo tem mais ou menos a ver, eu gostaria de levá-los a pensar, o que Paulo está querendo dizer: permanecei então deste modo, permanecei então de uma maneira. Qual é a maneira que Paulo espera que os filipenses permaneçam firmes?
com a coragem suficiente para enfrentar as adversidades. Permanecer firme aqui em Filipos era saber das oposições, era saber das lutas, era saber das dificuldades, era saber das perseguições, porque o seu plantador foi preso só por estar naquela cidade. E por que é que o plantador, Paulo, foi preso? Porque ele se posicionou por Cristo. E porque em uma cidade e um contingente de idolatria, ele disse, só Jesus. Nossa salvação está em Jesus. E essa posição, essa firmeza de Paulo, ela está de muitas maneiras, esse exercício da fé está espalhada aqui, espalhado na carta aos Filipenses. Se você olhar, eu vou tentar explicar aqui usando a carta. Veja o capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, versículo 27. Como é que Paulo pede, é uma página atrás apenas, como é que Paulo pede para que os filipenses vivam? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se você quiser saber o que é permanecer firme, é entender a luta pela fé evangélica. Se você quiser compreender como é que eu permaneço um cristão firme, primeiro entendendo o que Paulo disse aqui aos Filipenses. Se você quiser entender o que é que Paulo queria dizer aos Filipenses, permaneçam firmes, a primeira ideia dele é lutando pela fé evangélica. A fé evangélica é a boa nova. A fé evangélica é o Jesus Cristo Senhor. Aliás, essa expressão Senhor, no Senhor, na nossa passagem, volta lá para Filipenses 4, 1 a 7, por favor. Veja quantas vezes aparece o termo no Senhor. No versículo 1, no finalzinho do versículo 1, no Senhor. Depois, no versículo 2, no finalzinho, rogo a Evode e rogo a Sinti que permaneçam concordemente no Senhor. Depois, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Depois, no versículo 5, perto está o Senhor. E no versículo 7, a última palavra é em Cristo Jesus, que também pode ser traduzido por no Senhor. Então, é muito no Senhor, né? E não é no Salvador, é no Senhor. Por que será? Porque a ênfase de Paulo aos Filipenses era que uma igreja só consegue permanecer firme, lutando pela fé evangélica, se ela estiver no Senhor. E aí isso abre uma expectativa. Como é que a gente está no Senhor? Como é que a igreja dos Filipenses poderia estar no Senhor? Bom, eu só estou explicando o texto aqui, o que é que Paulo está falando aos Filipenses. O no Senhor aqui nos Filipenses era: vocês têm um rei, vocês pertencem ao rei, vocês entregaram as vidas de vocês a um rei, vocês têm um rei que domina, e vocês têm um rei que domina para o vosso bem. Então vocês, cidade de Filipos, obviamente colônia do Império Romano, que tem lá o imperador, um dos Césares, que tem a estrutura de generais, vocês sabem o que é lei, vocês sabem o que é domínio sobre situações, sobre territórios, vocês sabem tudo isso, mas vocês vivem sob tiranos, vocês vivem, Filipenses, sob escravidão, vocês são escravizados de geração em geração por uma nova conquista, vocês sempre são conquistados para que vocês sejam despersonalizados, para que vocês sejam um número, para que vocês sejam alguma coisa aí do Império Romano. Basicamente é isso. Mas o rei que assume a igreja de Filipos não é um tirano. É isso que Paulo está querendo dizer. Permaneceis firmes no Senhor, na sua vontade, no seu poder, no seu reino, nos seus planos, nas coisas que Ele está fazendo. E o que é que Paulo imaginava ou estava pregando aqui aos Filipenses? Era exatamente uma igreja separada do mundo, uma igreja firmada e uma igreja que amava as instruções do seu rei, uma igreja que compreendia o que era o conjunto de leis do Senhor. Permaneceis
firme, ou permanecei firmes no Senhor. Era isso. Era permanecer lutando pela fé evangélica, porque sabia, esta é a ordem do Senhor. Então essa é a primeira ideia, é isso que Paulo está falando aqui aos filipenses. Agora veja o versículo 2 e versículo 3. Mais uma vez, são algumas instruções, são alguns conselhos pastorais de Paulo a uma igreja que ele amava muito, porque ele nunca descuidou dessa igreja. Imaginem vocês, ele plantou essa igreja debaixo de açoites. Por que não falaria coisas importantes e necessárias a essa igreja, não é? Veja o que ele diz nos versículos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E aí chama um fiel companheiro de jugo para que as auxilie, pois elas se esforçaram com ele no Evangelho, e também com Clemente e com os demais cooperadores. E aí Paulo dá um testemunho então de que já houve unidade nessa igreja, que já houve gente unida pelo Evangelho. Quem eram essas pessoas? Inicialmente, seguramente, Lídia. Quem era o próximo? O carcereiro. Quem são os outros? Clemente. Quem são os outros? E agora, nesse momento, entre tantos outros, estão Evódia e Sintique. Só que tem um problema, elas não se dão muito bem, parece-me. Pelo menos o texto diz, a expressão rogo, é peço, suplico na verdade. É mais do que sugiro. É assim, imploro. É necessário que Evódia e Sintique pensem concordemente no Senhor. Bom, mas o que é que Paulo estava querendo dessas duas irmãs? Paulo estava querendo, vou lhe mostrar. Capítulo 2, dê uma olhadinha por favor, uma página atrás, capítulo 2, versículos 1 a 4. Capítulo 2, versículos 1 a 4. Como é que Evódia e Sintique poderiam pensar concordemente no Senhor? Está escrito assim, no capítulo 2, versículos 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhamentos, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Como é que Paulo está querendo que a igreja seja unida? Qual é a ferramenta que Paulo está dando para que aquela igreja seja unida? Paulo está propondo uma negação geral de vontades. Paulo está propondo uma negação geral de desejos. Paulo está propondo uma diminuição em relação ao próximo. Paulo está pedindo que em Filipos cada um considere o outro superior. E não acontecia isso com Evódia e Sintique. É isso. O que é que não acontecia? Elas poderiam até ser duas cristãs, e eram. E aliás, Paulo está falando aqui de uma maneira bonita, porque Paulo diz que elas juntas se esforçaram com ele no Evangelho. Só que a notícia, ao que tudo indica, é que elas não estão mais pensando concordemente. E a preocupação de Paulo é que se elas não estão pensando concordemente conforme as instruções do capítulo 2, versículos 1 a 4, elas não estão no Senhor. Então essa orientação de Paulo a essas duas irmãs, como um exemplo de unidade, uma necessidade de unidade, era para que elas negassem a si mesmas. Nada muito diferente do que o Senhor Jesus Cristo falou. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E Evódia e Sintique estavam sendo orientadas a uma unidade no Senhor. Eu volto ao capítulo 2 para que você perceba. A unidade no Senhor era a obrigação que Evódia considerasse Sintique superior a ela. E também era a obrigação de que Sintique considerasse Evódia superior a ela. É assim que uma daria razão à outra.
Mas essa razão a outra não poderia ser uma exigência. Evódia não poderia se considerar superior a Síntique. E Síntique não poderia se considerar superior a Evódia. Então a perspectiva de Paulo era: se vocês quiserem viver em unidades, quebrem-se a si mesmos. Dilacerem-se por suas vontades. Abram mão da sua intenção. E compreendam, é o caso aqui para Evódia e para Síntique, e compreendam o que é ter suas vidas no Senhor. Sob o reinado do Senhor, sob a vontade do soberano Senhor. Qual era o problema das duas? Desentendimentos e, obviamente, distorção de pensamento, divisão de pensamento. E não há duas verdades, há uma só. Se uma estivesse certa, a outra estaria errada. E Paulo recupera isso, mostrando que a unidade não é simplesmente concordar uma com a outra. A unidade é duas pessoas concordarem no Senhor. Porque duas pessoas concordando uma com a outra, podem as duas estar fora do Senhor. As duas podem concordar em fazer mal, pensando que estão fazendo bem. Paulo tinha preocupação que essas duas irmãs não perdessem a noção que elas eram crentes no Senhor e que havia um Senhor sobre elas, um rei sobre elas, no caso, o Senhor Jesus Cristo. Então, unidade no Senhor. E aí a terceira ideia, dos versículos 4 até o versículo 7, ainda procurando entender aqui o sentido da passagem, nos mostram três coisas então. A primeira, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu separei essa perícope aqui, essa passagem do versículo 4 ao versículo 7, para dizer que Paulo queria que a igreja de Filipos fosse uma igreja agradável ao Senhor. Uma igreja agradável ao Senhor. Uma igreja agradável ao Senhor precisaria começar com a alegria. Aliás, ele fala 16 vezes na carta sobre a palavra alegria. Quer ver algumas? Se você quiser dar uma olhadinha no começo. Veja no capítulo 1, no versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Se você procurar dentro dessa carta, você vai encontrar a palavra alegria em tantos lugares. Eu tenho chifado aqui, mas é o suficiente para lhe dizer 16 vezes. 16 vezes. Poucas vezes Paulo repete tanto uma palavra só. Se você quiser fazer um estudo sobre a alegria, vai a Filipenses e veja quantas vezes Paulo trata do termo alegria. É uma palavra grega muito interessante. É uma palavra que expressa no rosto o que o coração tem. É mais ou menos isso. A alegria é a expressão facial que se dilacera, se abre no sentido de dilatar, se dilata numa evidência clara de que o coração se dilatou. Por isso a alegria não é só um sorriso. A alegria é um conjunto de expressões. O corpo fica alegre, não é só o rosto que fica alegre. O ser humano se alegra ou se entristece de acordo com o seu íntimo. Bom, qual é a orientação de Paulo? Para que essa igreja fosse uma igreja que agradasse ao Senhor, ela precisaria se lembrar, primeiro, da alegria da sua salvação. Ela precisaria se lembrar que um dia ele pregou o evangelho e Deus abriu o coração de uma mulher, a primeira membro dessa igreja. Eles precisariam se lembrar que um dia ele esteve preso e o Senhor fez a obra, levando um carcereiro a converter-se e toda a sua casa. Então eles precisariam reencontrar-se com a satisfação, com o prazer em Deus. Eles precisariam no Senhor contemplar a beleza da sua santidade. Por isso ele enfatiza, alegrai-vos sempre no Senhor. A expressão sempre no Senhor é muito parecida com a lá do primeiro versículo, permanecei firmes. Permanecei firmes, agora alegrai-vos sempre no Senhor. Notem que Paulo está dando conselhos para uma igreja que vivia perseguida, oprimida, tinha problemas, tinha vários problemas de unidade, tinha problemas de inconstância, tinha problemas de perseguição externa, tinha o governo da época contra ela, pode acreditar,
muitas coisas. Não era fácil ser membro da igreja de Filipos, não era não. Mas Paulo diz, ainda assim vocês podem ser agradáveis ao Senhor, ainda assim. Como? Alegrai-vos sempre no Senhor. O versículo 5 enfatiza outra coisa, enfatiza moderação. E a palavra aqui é gentileza. A palavra aqui é uma disposição que a pessoa tem para ser disponível uma às outras. A palavra aqui é conveniente. Praticai a conveniência, praticai a integridade, praticai a suavidade da fé. Ou seja, fugir das estridências, ou seja, fugir dos picos. Ou seja, por quê? Porque normalmente os picos é que haviam levado Evode e Sintique a uma divisão, as vontades diferentes, as opções, enfim, aquilo que cada um gosta, os gostos talvez. Então Paulo se preocupa com isso. Seja a vossa moderação conhecida. A moderação conhecida tem a ver com essa gentileza uns com os outros. Mas sem descuidar de falar com Deus, sem descuidar da oração. E aí nós temos aí 3 ou 4 formas de como é que devem ser as nossas orações, né? As vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, Paulo está dizendo isso assim, em contrapartida, algo que ele já havia dito em outro momento. Veja logo atrás, no capítulo 3, dos versículos 18 para frente, capítulo 3, versículo 18 e 19 principalmente, você vai ver como é que muitos andavam nessa igreja. E como é que muitos andavam? Pois muitos andam entre nós, aqui é 3,18, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E aí começa o 4 que nós começamos a ler. Portanto, meus irmãos, saudosos, minha alegria, minha coroa, amados, permanecei deste modo firmes do Senhor. Então, como muitos viviam exigentes demais, insatisfeitos com tudo, irritados por qualquer coisa, porque muitos viviam, conforme diz aqui o texto, valorizando somente as coisas terrenas, ele diz o versículo 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é pela terceira vez que nós temos uma ênfase, e que a agradabilidade ao Senhor, lá na carta aos Filipos, passaria por como é que é ser agradável. O que é que o rei quer que a gente faça? Como é que a gente agrada ao Senhor? Pois bem, isso então é a passagem, o que eu imagino ser possível extrair aqui de algumas ênfases exegéticas e hermenêuticas, o entendimento da passagem. Paulo queria que a igreja de Filipos fosse firme no Senhor e permanecesse, fosse unida no Senhor e isso fosse sempre, tratando dos seus problemas, e fosse agradável ao Senhor, com alegria, com gentileza e com satisfação. Ok. Filipenses, foi bom saber o que é que Paulo quis dizer a vocês. Lá se vão 2000 e poucos anos, né? Essa carta foi escrita e foi registrada, está no cânon. É uma carta importante, lida para as igrejas em várias gerações. A partir do princípio que essa carta foi escrita para uma igreja, mas com aplicabilidade para todas as gerações, de lá para cá, todos os pregadores do Evangelho, quando buscam os fundamentos desta carta, e obviamente de outras partes das Escrituras, precisa aplicar. Quais os ensinos que a gente tira para a nossa vida? Das 3 ideias, as 3 ideias são permanecer firme no Senhor,
descobrir o sentido da unidade no Senhor e descobrir o sentido de ser agradável ao Senhor. Eu quero começar pela primeira. Quero começar pela primeira, imaginando que nós estejamos falando a uma igreja protestante, que nós somos. Somos uma igreja de 500 anos de história. O que nós já como igreja protestante passamos não foi pouco. Desde a Reforma Protestante, no século XVI, a primeira grande luta que a igreja reformada teve foi se manter viva. Foi com muita dificuldade. Que eu diga aqueles irmãos nossos, os huguenotes da noite de São Bartolomeu, em Paris, mortos à espada, a ponto de as ruas estarem cheias, mesmo cheias de... alguns estudiosos dizem que as bocas de lobo quase não conseguiam vencer o sangue dos cristãos que jorrava ali. Centenas de centenas de centenas. Então, a igreja evangélica, ela, em todo lugar onde ela quer ser evangélica, as pancadas surgem de todos os lugares. Bom, a igreja somos nós, os membros, são os cristãos. Porque se alguém vir e destruir essa casa, colocar fogo aqui, quebrar os vidros, qualquer ação que seja dessa proporção ou de outras proporções, não destrói a igreja. A igreja não é esse sentido físico. A igreja realmente somos nós. E essa igreja que somos nós, em qualquer momento que nós quisermos nos posicionar, eu sou de Cristo, eu sou convertido, em qualquer momento que nós quisermos nos posicionar, eu cultuo ao Senhor e eu testemunho ao meu próximo, é como vírus que chega em computador, você não sabe de onde vem, mas vem. E quando você descobre, o vírus já está lá. Então, enquanto e quando existir um cristão que quiser ser, que entender que é um cristão, ele precisa lembrar de Efésios 6, como é que um cristão vive. Vive de escudo levantado. Vive protegendo todas as partes, é claro que é um conceito figurado lá para dizer que o cristão se levanta com a sua espada, com o seu escudo, com as suas proteções, porque ele é um guerreiro. E é um guerreiro alvo. E quem são aqueles que fazem do cristão um alvo? Primeiro de tudo, obviamente, o mundo e todas as concupiscências do mundo, a carne que está em nós, o sentimento de prazer e de desejo que nós temos das nossas satisfações, e o diabo. Então isso é inevitável. Qualquer cristão que quiser ser um cristão já tem 3 inimigos de cara. O mundo, a carne e o diabo. Às vezes eu encontro cristãos que desconsideram seus inimigos. E eu estou fazendo uma aplicação sobre permanecer firmes no Senhor. Eu tenho encontrado muitos cristãos que têm negligenciado quem são seus inimigos. E lembrem que o texto aqui diz, lutando pela fé. Lutando pela fé evangélica. A luta pela fé evangélica em uma igreja começa com a luta de um homem para manter-se na fé evangélica. A igreja é mantida e sustentada pelo Espírito de Deus, pela fé que o Senhor dá, mas nós temos de tomar cuidado, porque em algum momento, se negligenciarmos os inimigos que se levantam, muitas vezes, quando percebemos, já estamos no chão. Essa aplicação que eu quero fazer a você. Lembre, Paulo disse aos filipenses, permaneçam firmes no Senhor. E permanecer firmes no Senhor era permanecer firme na luta evangélica. Eu li o texto paralelo. E permanecer firme na luta evangélica nos dias atuais é tão difícil quanto a luta que os filipenses tinham. Pense rapidamente nos seus inimigos. O que eles têm feito com você? Quem são os nossos inimigos? O diabo, o mundo e nós mesmos, a nossa carne. Pense quantas vezes nós fomos à lona. Pense de quantas vezes nós achávamos que nem conseguiríamos levantar.
Talvez haja alguém entre nós hoje que esteja morrendo de vergonha da sua fé, da sua vida, do seu cristianismo, daquilo que demonstrou aos outros por uma vida inteira. Mas deixa eu lhe dizer, isso é muito bom, viu? Mas isso não pode ficar só nesse reconhecimento. Isso precisa ficar naquilo que Paulo queria que os filipenses tivessem, uma vida no Senhor, uma vida que respeitasse as leis do Senhor. Porque todo aquele que negligencia de alguma forma os seus inimigos, o mundo, o diabo e a sua carne, em alguma medida desconsidera o Deus e as suas leis, o que ele requer. Então o problema maior não é necessariamente o mundo, o diabo e a carne. O problema maior é que a rebeldia do meu coração, a soberba da minha vida, desconsiderou que eu fui chamado para estar no Senhor. E é por isso que muitos são duramente atingidos. E quando a palavra de Deus vem, permaneça firme no Senhor, talvez ele diga, eu precisava dessa palavra há mais tempo, porque as consequências das minhas atitudes já foram tantas por eu não ter conseguido permanecer no Senhor. Mas eu preciso aplicar isso numa linha de um otimismo real, não de um otimismo utópico. Eu preciso dizer, quando o Senhor tratou de perdão de pecados, quando o Senhor tratou de correção de vida, quando o Senhor Jesus tratou com as pessoas acerca de acertar as suas caminhadas, sempre no Senhor houve misericórdia suficiente, sempre. E é essa misericórdia do Senhor que nos coloca numa situação muito difícil, porque nós pecamos, voltamos a pecar, e o Senhor, na sua bondade, exerce misericórdia de novo conosco. E qual é a orientação para aqueles que recebem da misericórdia? Agora dá para parar com isso? Agora dá para parar de apanhar dessa maneira? Agora dá para parar de envergonhar ao reino e ao Senhor Jesus Cristo? Dá? É mais ou menos isso. Eu sei que é uma expressão um tanto quanto incisiva, mas é mais ou menos isso. Dá para mudar de lado? Dá para lutar juntos pela fé verdadeiramente evangélica? Dá para contar com você no Senhor? Porque quando a mulher chegou para Jesus, digna de ser julgada com pedras, ele não a atinge e com as suas palavras ele a livra da ira daqueles homens, mas a coisa que o Senhor Jesus disse para aquela mulher foi tão duro e tão difícil, ele disse, vá e não peques mais. Então permanecer firme no Senhor, aos filipenses era, não deixe seus pecados destruírem a sua fé. E depois, tem coisa para fazer aí. Tem coisa para fazer nessa cidade, tem coisa para fazer na sua família, tem coisa para fazer com você mesmo. A segunda ideia, como aplicação. Unidade no Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu preciso dizer, com muita simplicidade, mas 20 anos de caminhada cristã vão nos ajudando, embora isso ainda seja pouco, mas vão nos ajudando. Irmãos, não são poucos aqueles que vivem como Evode e como Sintique. Não são poucos. Não são poucos os desunidos, não são poucos os incomodados, não são poucos os justiceiros, não são poucos os que têm a verdade, não são poucos os mestres de si mesmos, não são poucos o que não entra nada nos seus corações. E eu até não sou, como servo do Senhor, não sou exageradamente preocupado com isso, porque eu imagino que cada um sabe a vida que tem que levar, mas o que me preocupa sinceramente, olhando aqui para esse texto e buscando uma aplicação, é que isso faz muito mal à igreja. Enquanto as pessoas não considerarem os outros verdadeiramente seres humanos cristãos, enquanto dentro da igreja não tiver o respeito para com o outro, sempre haverá uma exigência de contas uns dos outros. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque isso escraviza a gente, escraviza pessoas. E todos acabam ficando em alguma medida obrigados a algum tipo de coisa por exigência. E não há exigência nenhuma. Eu tenho dito isso de vez em quando apenas para retratar coisas como do tipo, em uma igreja evangélica, em uma comunidade, ninguém deve nada. Ninguém deve nada uns aos outros, a não ser o amor. Não é um débito que a gente tem para com os outros, a gente deve apenas o amor. Então, nós estamos numa comunidade que ninguém deve nada para os outros, a não ser o amor. A ninguém nada deveis, diz as Escrituras. Nós devemos o amor. Mas nós não somos uma igreja que pessoas colocam
coleiras umas nas outras. Não podemos ser. E esse é um problema. Era o problema de Evódia e Síntique e é o problema de hoje. Muitos problemas. Uma desunião perturba a paz da igreja. E como é que isso poderia ser corrigido aqui nesse texto? Reconhecendo que nem Evódia teria o direito algum sobre Síntique e que nem Síntique teria direito algum sobre Evódia. Então, como é que nós podemos viver em unidade, meus irmãos, nos dias atuais? Faz um X lá naquilo que você acha de direito. Eu faço um X naquilo que eu acho que seria um direito. Entendamos juntos que essa conta é prestada individualmente a Deus. A nossa unidade, ela não se dá na concordância que nós temos uns com os outros. Vamos sempre discordar, vamos sempre ter pensamentos diferentes. Deixa eu usar essa relação pastoral e igreja. Você tem todo o direito de não concordar em nada comigo. Você pode dizer, olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquelas outras coisas lá do pastor. Mas ainda assim eu não te devo nada. E eu poderia dizer, eu também não gosto disso, daquilo em você. Mas eu preciso entender, mas ele não me deve nada. É assim que a gente vive. É assim que a gente se respeita. Enquanto não tiver isso, não há espaço para perdão, porque enquanto não tiver isso, não há consciência que nós somos todos depravados. As exigências que nós temos dos outros é porque se pressupõe que nós não erramos. E eu e você erramos e vamos errar uma barbaridade. Entender isso é o começo da unidade. Nós somos todos errados. Nós não temos condição de concentrar. Nós não temos condições de focar. Me permita exagerar ao máximo para que fique claro. Nós vivemos de desencontros de ideias, de desencontros de expectativas. Nós vivemos como que uma casa, um sanatório, um hospício cheio de doidos. E cada um acha que está certo. Você sempre achará que está certo em relação ao seu irmão, sempre. Mas a situação de Paulo com Evódia e com Síntique foi não dar razão nem para uma e nem para outra. A razão seria quando elas estivessem no Senhor. Não importava nem que elas se entendessem, não era questão de elas se entender. A questão era de elas viver uma unidade no Senhor. E agora você talvez poderia me perguntar, o que é uma unidade no Senhor? Eu digo para você, é no trabalho. A unidade no Senhor não é no cafezinho lá no final do culto, não. A unidade no Senhor não é na nossa amizade e nas nossas comemorações. A unidade no Senhor se faz do nosso testemunho, do culto que prestamos ao Senhor e do testemunho que damos na cidade. É assim que nós mostramos a nossa unidade. Nós podemos ser ótimos relacionais aqui, mas é possível sermos infiéis nos dízimos e nas ofertas, é possível que não abramos nossas casas e não adentremos a casa de ninguém, é possível que não pratiquemos a misericórdia a quem precise, mas aí podemos pensar, que igreja ótima, que lugar legal, que unidade boa que nós temos aqui. É uma fantasia. Não é a unidade real. A unidade real é no trabalho, é no testemunho e no culto ao Senhor. Então pensemos, procurando aplicar as nossas vidas, como é ser unidos no Senhor. Primeiro, como permanecemos firmes no Senhor. E depois, como somos unidos no Senhor. E a terceira ideia, deixa eu procurar aplicar essa ideia da agradabilidade ao Senhor. Os versículos 4, 5 e 6, principalmente, falam de alegria, de moderação e falam de contentamento, né? Não andar ansioso. Alegria, moderação e satisfação. Provavelmente a preocupação de Paulo agora ele estende, né? Ele sai do assunto só de Evódia e de Síntique e amplia um pouco para falar com a igreja, né? A alegria, a moderação e a satisfação. É porque o que Paulo está levando em conta é que uma igreja que é do Senhor, uma igreja que conhece o seu Senhor, uma igreja que conhece a provisão que vem do Senhor, uma igreja que conhece o Deus que a salvou, o Jesus Cristo que a redimiu, precisa compreender
que tudo que ela precisava para viver, ela já recebeu. E é aqui que, novamente, esses anos de caminhada, e tenho conversado sempre com muitos pastores, porque a nossa linha pastoral é sempre um trabalho de aprendizado uns com os outros. E há uma preocupação nos dias atuais sobre a agradabilidade ao Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a nossa vida foi feita para o agrado de Deus, desde a nossa criação. Quando Deus criou o homem, se agradou e viu que tudo era muito bom. Quando o Senhor restaurou o homem do seu estado de pecado, Deus contemplou um adorador. Este adorador, esta adoração é aquilo que Deus procura, diz a palavra. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando o Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio para pregar o Evangelho, a primeira coisa, o primeiro tópico, a primeira palavra de Jesus foi: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Acontece que, para uma vida de agradabilidade ao Senhor, para uma vida de exercício da fé e da confiança no Senhor, para uma vida, uma carreira, como o autor aos Hebreus disse, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A primeira coisa, o toque principal para essa caminhada era o trato com os pecados. E foi assim, e foi dessa maneira que Jesus pregou: arrependei-vos. Do quê? Do quê? Dos pecados. E é assim que o autor aos Hebreus diz: corramos nos desvencilhando do pecado que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma. Duas coisas são complicadíssimas para a luta da fé evangélica. A luta do cristão como um homem de Deus. E isso tem a ver com pecados. E a igreja protestante sempre trabalhou isso de maneira muito forte. E os 3 pecados que estariam aqui nos versículos 4, 5 e 6. A ira. Então ele está combatendo a ira. Alegrai-vos no Senhor. Ele está combatendo a extravagância. Ele está combatendo o pico de vontade. E ele está combatendo a ansiedade. São essas 3 coisas. E que aos olhos aqui do texto faziam um mal enorme a quem? A própria igreja. Porque ela não conseguia viver como uma igreja agradável ao Senhor. Estou tentando ficar só dentro dessas 3 expressões aqui para aplicar a nossa vida hoje. Meus irmãos, a ira nunca será santa no cristão. Toda ira no cristão, toda raiva no cristão, é a expressão de um coração extremamente exigente e soberbo. Eu gostaria de aplicar isso de uma maneira muito simples. Se você por algum momento se percebe como alguém irado, eu diria a você: a ira é aquela tentativa que a gente tem de puxar para nós a justiça. E nós não somos justiceiros, meus irmãos. Nós não somos justiceiros dos maiores pecadores. Porventura seríamos justiceiros uns dos outros? Então, não cabe a ira na agradabilidade ao Senhor. Não cabe. Então, se você tem muita coisa contra muita gente, às vezes é possível que tenhamos por conta de até coisas que nos fizeram, mas eu gostaria de reconsiderar isso com você. Deixa isso para o Senhor. Você aceitaria um pedido que eu lhe fizesse nessa noite? Você tem raiva de pessoas? Pessoas não cumpriram o que deveriam fazer? Você acha que pessoas deveriam ser diferentes do que elas foram? Alguém ofendeu você em alguma medida? Eu gostaria de considerar com você. Alegre-se. Alegre-se até mesmo por isso. Alegre-se pela oportunidade que você tem de não irar-se contra as pessoas e de não julgá-las, porque eu digo para você, com a mesma ira que você julgar, você será julgado, e você não aceitará que te julguem. Se você não aceita que te julguem, por que você julga?
Então, pense na palavra. A palavra nos leva a pensar na alegria da salvação e não na ira. Paulo está combatendo a ira, meus irmãos. Deixa eu lhe falar outra coisa. Além da ira que Paulo está combatendo aquilo que é o que eu tenho chamado aqui de extravagância, mas isso tem a ver com egoísmo também. Isso tem a ver com as coisas que eu quero. Muitas pessoas são muito infelizes mesmo, e alguns até continuarão muito infelizes, porque as coisas não são como eles querem. Deixa eu dar uma notícia para estes que gostariam que as coisas fossem muito do seu jeito. Que triste para você. As coisas nunca serão do seu jeito, como nunca serão do meu jeito. As coisas nunca serão do nosso jeito. As coisas têm de ser do jeito que o Senhor quer. Mas eu quero as coisas que o Senhor quer. Você não acha que isso é um pouquinho soberbo? Irmãos, a extravagância começa com o egoísmo. Começa com, é assim que eu penso. E eu tenho chamado esse estado de maestria egoísta. Que é quando nada entra na cabeça, quando as pessoas já sabem tudo. Nós nunca sabemos tudo. Nós nunca saberemos tudo. Por isso, meus irmãos, a moderação, a gentileza e a bondade se fazem necessária para com os nossos irmãos. Mas alguém tem que julgar essa causa. Filho, já tem um justo juiz. E não sou eu e não é você. Já existe um justo juiz, que é juiz e que é justo, e não injusto como nós, como eu e você. E a última coisa, bate forte, incomoda muito a gente, mas ela tem a ver com confiança. Como é que a igreja agrada ao Senhor? Como é que a igreja é agradável ao Senhor? É quando ela confia que o Senhor cuida dela. Então eu gostaria de aplicar isso aos detalhes hoje da nossa vida. Muitos de nós estão tristes, abatidos, muitos de nós estão preocupados, muitos de nós estão presos a situações, a pessoas, a fatos, a circunstâncias. Eu preciso terminar essa meditação na leitura do que o texto parece dizer aqui. Meus irmãos, há um momento que a gente tem que dizer, Senhor, Tu sabe. Há um momento que as nossas forças acabam. Há um momento que as nossas tentativas se esgotam. Há um momento que a nossa perspectiva some do radar. Há um momento que a gente diz, agora eu não sei mais. E talvez alguns de nós tenham passado por esse momento, ou estejam vivendo nesse momento. E alguns de nós dizem, Senhor, eu preciso de ajuda. Deixa eu lhe dizer, olhando aqui para essa palavra, no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu quero finalizar com essa palavra, guardará o vosso coração. A expressão original na língua grega aqui é assim, você precisa ter a experiência de ter o seu coração no Senhor, guardado por Ele. Você precisa ter a experiência que um dia Paulo teve, que Paulo teve. Eu completei a carreira, e a fé está aqui. A fé eu trouxe, eu guardei a fé está guardada. Eu e você precisamos ter a experiência do que é ter a nossa alma, nosso futuro, nossa família, nossas responsabilidades guardadas pelo Senhor. Muitos estão vivendo nos dias atuais a síndrome da ansiedade espiritual, porque têm sofrido com uma possível ausência do Senhor. E aqui está a palavra. Paulo disse aos filipenses que eles poderiam confiar, que o Senhor guardaria as suas almas. Bom, eu preciso dizer isso a você nessa noite. Você precisa confiar no Senhor. Eu quero aplicar isso dessa maneira, porque você só pode ser agradável ao Senhor quando Ele perceber a fé. E fé é coisa que a gente crê sem ver. É assim, você confia em Deus, então a sua vida precisa estar nele. Você confia em Deus, então você precisa permanecer firme. Você confia em Deus, então você precisa continuar buscando a unidade com seus irmãos no Senhor. Você confia em Deus, você precisa buscar ser agradável ao Senhor. Que o Senhor, com a sua graça, assista a nossa igreja, às lutas que temos, a todos aqueles que se achegam à nossa igreja, que nos conhecem,
que venha nos conhecer, que o Senhor, com sua graça, tenha misericórdia de nós, para que juntos continuemos a lutar a fé evangélica, e para que juntos continuemos a olhar um para o outro e nos fortalecermos uns aos outros, para que juntos nós olhemos para os nossos irmãos, não com o cetro de justiça, mas com a mão que estende e que levanta, para que olhemos para o Senhor e possamos perguntar com coragem, como nós sempre devemos ter: Senhor, a minha vida é agradável a Ti, o meu testemunho é agradável a Ti, o que eu tenho ouvido das pessoas que estão do meu lado sobre a fé que eu processo. E acredite, as pessoas que mais te amam falam as verdades com amor. Quem ama, fala a verdade porque ama. Que o Senhor, com sua graça, nos assista dessa maneira, em nome de Jesus.